A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 149º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Provérbios. A inspiração do dia. Provérbios de incentivo à vida de retidão. No capítulo 13 destaca o versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. A conversa descuidada e a língua desenfreada podem estragar nossa motivação pela retidão, levar-nos a pecar e afetar nosso relacionamento com Deus. Um crente com total maturidade deve controlar com cuidado as suas palavras. Devemos orar para que Deus nos ajude a controlar nossa língua. No versículo 5 destaca: o justo aborrece a palavra de mentira. O justo prefere sofrer por falar a verdade do que evitar o sofrimento usando de mentira. Tais pessoas sabem que mentir por hábito é pecar contra o Senhor, que viver desse modo é excluir-se do reino de Deus. No versículo 10 destaco: da soberba só provém contenda. Há pessoas que muitas vezes discutem e lutam por suas ideias, motivadas por soberba. Fazem isso para obter preeminência, rebelar-se contra a autoridade ou contra a verdade bíblica, ou impelidas por um espírito de saquetarismo. Em caso de contenda, um autoexame nos mostrará se isto é soberba ou se estamos sinceramente batalhando pela verdade. No versículo 23 destaco que se consome por falta de juízo. Juízo pode também ser traduzido por justiça. Alguns são pobres e continuarão a sê-lo por serem vítimas da injustiça social. No versículo 24 destaco: o que retém a sua vara aborrece a seu filho. As Escrituras ordenam que os pais disciplinem com a vara a seus filhos nos seus anos formativos, isto é, na infância. Castigo físico só deve ser aplicado à criança em caso de desobediência proposital ou como desafio. A disciplina tem como alvo eliminar a insensatez, a rebeldia e o desrespeito para com os pais. Quando adequada, administrada pelos pais de modo sábio, amoroso e equilibrado, ela leva a criança a aprender que o mau comportamento resulta em consequências desagradáveis, inclusive castigo. Tal atitudes que mais tarde os levarão à ruína e à morte. A disciplina piedosa na família trará bem-estar e paz ao lar. Os pais devem aplicar a disciplina com amor, assim como faz o nosso Pai Celestial. No capítulo 14 destaca o versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia e piedosa faz do seu lar um lugar de refúgio, de paz e de alegria, ao passo que a mulher imprudente se descuida da sua casa e família. No versículo 2 destaco: despreza-o. Desprezar a Deus é pecar contra ele e tratá-lo com desdém. No versículo 12 destaco: parece direito. A sabedoria humanista é insuficiente para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal. A revelação escrita da parte de Deus é a única fonte infalível para se determinar o caminho certo desta vida. O caminho traçado pelo homem contém as sementes da morte. O caminho de Deus leva à vida eterna. No versículo 14 destaca o infiel de coração. O infiel é a pessoa que deixou de seguir a Deus para seguir seu próprio caminho egoísta.
Tais pessoas colherão o fruto da sua decisão, mágoa e miséria. Quem permanece fiel a Deus, isto é, o prudente, colherá as recompensas da retidão, tanto nesta vida como na futura. No versículo 31 destaco o que oprime ao pobre. Aquele que maltrata o pobre ou tira proveito dele, defende a Deus e revela desprezo a ele. Os pobres também foram feitos à imagem de Deus e são objetos de sua misericórdia e solitudes especiais. O Novo Testamento revela que o Evangelho precisa ser pregado aos pobres. Note que Jesus identificou-se com os pobres. No versículo 32 destaco: o justo até na sua morte tem esperança. O Antigo Testamento não contém ensino plenamente desenvolvido sobre o que acontece depois da morte. Contudo, Provérbios revela com precisão que o justo tem a esperança da vida depois da morte. Quanto aos ímpios, morrem. Não têm esperança, mas somente o pavor da ruína final. Quando os justos morrem, entregam-se a Deus como seu refúgio e esperança além da morte. Revelação maior a respeito do destino eterno dos justos e dos ímpios temos nos ensinos de Cristo e dos apóstolos registrados no Novo Testamento. No capítulo 15 destaca o versículo 1, a resposta branda. Quando estamos diante de alguém irado, uma resposta branda facilitará a reconciliação e a paz, ao passo que as palavras duras despertam ainda mais a ira e a hostilidade. No versículo 6 destaco: na casa do justo há um grande tesouro. Embora possa faltar riqueza terrena na casa do justo, no sentido individual ou coletivo, essa casa realmente contém tesouros espirituais que enriquecem e fortalecem grandemente a vida dos santos de Deus. Por outro lado, a casa dos ímpios está cheia de perturbação e contenda. Nos versículos 8 e 9, o sacrifício dos ímpios. Somente aqueles que são retos e que buscam seguir os caminhos de Deus são aceitáveis diante dele. No versículo 14 destaco: a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Nesses dias de alta tecnologia na mídia de comunicação e das diversões, devemos guardar cuidadosamente o nosso coração em mente. Somente uma pessoa tola se alimentará daquilo que ofende o Espírito Santo e profana a justiça de Deus. Os que são sábios encherão os seus pensamentos somente daquilo que é bom, verdadeiro e puro. No versículo 22 destaco: onde não há conselho. O livro de Provérbios frequentemente destaca a sensatez da procura dos conselhos dos sábios no tocante aos nossos planos e propósitos. No versículo 24 destaco: para o sábio o caminho da vida é para cima. Aqui temos outro vislumbre que o Antigo Testamento anuncia uma esperança futura. Literalmente, este versículo traduz: o caminho da vida segue para o lugar que está acima, para o sábio, a fim de evitar o inferno que está embaixo. Também pode significar o lugar de castigo dos perdidos depois da morte. Sendo assim, os justos, após a morte, irão ao lugar que está acima, no céu, livres, pois, do Shekel. E por fim, o capítulo 16. Destaca o versículo 1, do Senhor a resposta da boca. Nós, como seres humanos, podemos fazer planos, mas a capacidade de executar de fato esses planos provém de Deus. No versículo 2 destaco: limpos aos seus olhos. Os crentes quase sempre não veem seus próprios defeitos e a sua pobreza espiritual. Se formos honestos, ao nos aproximarmos de Deus em oração, Ele revelará a verdadeira condição do nosso coração, de modo que sejamos realmente limpos e obedeçamos melhor ao Espírito Santo. No versículo 3 destaco:
confia ao Senhor as tuas obras. O crente não deve empreender nada de modo presunçoso, mas em todas as coisas buscar a vontade do Senhor. Se nossas obras e motivação forem justas, poderemos confiá-las ao Senhor e ter a certeza de que Ele as consolidará e nos abençoará. No versículo 4 destaco: até ao ímpio para o dia do mal. Todas as coisas terão o seu devido fim, e aquele que pratica o mal sofrerão o devido castigo da parte de Deus. Esse texto ressalta que Deus lidará com os ímpios de modo justo. Deus não cria a iniquidade e nem a motiva. No versículo 7 destaco: seus inimigos tenham paz. Estas palavras correspondem à promessa de Deus feita a Israel de que os israelitas seriam preservados de ataques hostis quando andassem na sua vontade. Os crentes do Novo Testamento, no entanto, serão hostilizados por seus inimigos, Satanás e o mundo, em muitas situações, por estarem cumprindo a vontade de Deus. E por fim, o versículo 33. A sorte se lança no regaço. Como os versículos 1 a 9, este versículo refere-se à divina providência e orientação na vida dos justos. Isso não significa que Deus controla e determina diretamente cada detalhe da vida. Pelo contrário, o texto acima simplesmente declara o princípio espiritual de que o justo que entrega seus caminhos ao Senhor e o reconhece será por ele dirigido. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você conhece, aprende a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.